Olá a todos, bom dia. Nós vamos começar uma nova série hoje em Neemias. A série se chama Gente que é e faz. Uma série bem interessante. Nós vamos trabalhar um pouco dos princípios de como que Deus pode nos tirar de meros espectadores e colocar a gente como pessoas realizadoras nas mãos de Deus, tá bom? Vai ser uma série bem extensa, mas vai ser bem legal. A gente estudar bastante princípios aí com Neemias. Neemias foi um homem muito usado por Deus e vai nos trazer bastante ensinamento para que a gente possa usar na nossa vida, tá bom? Eu quero dar um tempinho aí para que todos possam entrar. Enquanto isso, eu vou orando aqui para a gente começar o nosso tempo e depois a gente vai começar a falar um pouco do livro de Neemias, tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse dia, agradecer ao Pai por esse tempo que nós temos aqui juntos para estudar um pouco mais a Tua Palavra, a aprender um pouco mais de Ti. Nos capacite, ó Deus, a entender tudo que o Senhor tem a nos ensinar, especialmente, ó Deus, o que a vida de Neemias tem a nos ensinar. Sabemos, ó Pai, que ele foi um grande homem usado por Ti para ajudar ali o povo de Israel na reconstrução dos muros. E há muitos ensinamentos que nós possamos aplicar esses ensinamentos nas nossas vidas, que nós não deixemos ser uma aula meramente teórica, mas uma aula prática, uma aula que nós possamos usar nos nossos dias a dias. Então abra o nosso coração para que nós possamos aprender tudo que o Senhor tem a nos ensinar. Em nome do seu Filho amado Jesus, que agradeço e oro a Ti, a Deus. Amém. Então essa é uma série, como eu disse, nome de Neemias, Gente que é e faz, vai ser baseado no livro de Neemias. Mas antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para você. Que tipo de pessoa você é? Tá? Existem 4 tipos de pessoas. E que tipo de pessoa você é? Ou que tipo de pessoa você tem sido? Tá? O primeiro tipo de pessoa é aquela que faz as coisas acontecerem. Aquelas pessoas que arregaçam as mangas e vão à luta, vão à batalha, faz as coisas acontecerem. Segundo tipo de pessoa é aquela que observam as coisas, ficam só vendo as coisas acontecerem, não fazem nada, mas só ficam observando. A terceira pessoa é a pessoa que nem sabe o que está acontecendo, ou seja, totalmente desligada, vive ali dentro do seu mundo, não está se importando com o que está acontecendo fora ali do seu mundo. E o quarto tipo de pessoa é o tipo de pessoa que nem se importa. Ele até pode saber o que está acontecendo, mas ele não se importa com o que está acontecendo. Então, que tipo de pessoa que você é? Mas a pergunta mais importante é: que tipo de pessoa Deus quer que você seja? Então, a nossa ideia com essa série é responder um pouco dessa pergunta através da vida de Neemias. A gente vai perceber aqui como que Neemias realizou a obra de Deus. Então, nós vamos perceber como que pessoas simples, pessoas comuns, como você e eu, podem ser usadas grandemente por Deus para realizar algo muito além do que é esperado. Tá? E foi exatamente o que aconteceu com Neemias, tá bom? Mas primeiramente eu quero falar um pouco para vocês do próprio livro de Neemias. O livro de Neemias é um livro muito atual, um livro muito real em nossas vidas. Por quê? Neemias ali ele sofre muita opressão, e ele vai tentar buscar a restauração, mas não é só uma restauração física dos muros de Jerusalém, mas é uma restauração da família, uma restauração da vida das pessoas, dos judeus que tinham voltado do cativeiro, uma restauração da espiritualidade daquele povo e trazendo para os nossos dias uma restauração da nossa igreja, uma restauração da vida espiritual da nossa igreja, uma restauração da nossa vida pessoal, uma restauração da própria sociedade em si. Esse vai ser um livro e uma série bem interessante, principalmente pelo tempo que a gente está passando. Nós estamos vivendo aí numa pandemia e essa pandemia tem causado muitos transtornos. Pessoas não sabem se estão
garantidas no emprego, se não estão garantidas. Hoje o mercado abre, amanhã já não abre mais. Hoje a empresa trabalha, amanhã a empresa não trabalha mais. O contrato está suspenso, o contrato está suspenso mais. Está todo mundo numa loucura, não sabe o que acontece. Estamos na escala vermelha, na laranja, agora amarela. Agora eu posso trabalhar, agora não posso, perdi meu emprego. Todo mundo está desesperado, né? Não sei mais o que acontece. Isso afeta a minha vida, afeta a sua vida, afeta a nossa família, afeta a nossa igreja. Nós vemos aí, por exemplo, a igreja que já teve problemas financeiros, né? Isso foi comunicado a todos, porque realmente caiu as entradas devido a pessoas perderem o emprego, né? Mas graças a Deus, Deus tem abençoado e já tem restabelecido. Mas afeta também a nossa comunhão. Há quanto tempo já que nós não temos um culto junto um com os outros ali, estamos presentes um com o outro. Por quê? Porque isso afeta o nosso culto, né? Afeta, a gente não pode se reunir, tem que fazer culto online, e a gente também não sabe até quando isso vai ficar nessa situação que a gente está. Então, realmente, a nossa situação hoje é uma situação muito complicada. Então, o livro de Neemias vai nos ajudar a entender algumas coisas, a compreender algumas coisas e nos dar ânimos e força para enfrentar essa batalha que a gente está enfrentando, ok? A própria política do nosso país, a própria sociedade está conturbada, os políticos não sabem o que eles fazem, né? Então, qual deve ser a minha postura diante de tudo isso? O que eu devo fazer diante de tudo isso, tá bom? São coisas que a gente vai abordar, princípios que vão poder ser aplicados na vida de todos, tá bom? Mas antes de tudo, eu quero colocar para vocês onde Neemias se encontra na história, tá? Porque Neemias escreveu um livro que está ali na Bíblia. A Bíblia são compostas de 66 livros, tá? Esse livro está dividido da seguinte forma, tá? São 5 livros da lei, são 12 livros que a gente chama de livros históricos, são 5 livros de profetas maiores, 12 livros de profetas menores, tá? Isso é o Antigo Testamento, 39 livros, e mais 27 livros no Novo Testamento, que também tem ali a sua divisão peculiar. Mas Neemias, então, ele se encontra dentro desse livro histórico. Então, o que aconteceu em Neemias é um fato histórico, é um fato real, um fato verídico, tá? Então, Neemias está dentro desse contexto. Uma outra divisão também que é importante para a gente, e esse aqui eu quero que vocês gravem, tá? Então prestem bem atenção essa aqui, como eu disse para vocês, me perdoe de não ter postado o slide, mas o que eu já falei, né? Livros históricos, livro da lei, e Neemias está ali dentro do livro histórico, tá? E nesse outro slide, esse slide eu quero que vocês prestem bem atenção, eu posso até depois mandar para a igreja e a igreja compartilhar com vocês via WhatsApp lá no grupo da igreja. Por quê? Porque isso aqui é importante para a gente, tá? A Bíblia é dividida em blocos, tá? Para que você entenda e compreenda melhor a história. Então, o primeiro bloco é a criação. A criação vai ali de Gênesis, né? De Adão até Noé. Depois entra os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Depois entra o período do Egito, com José no Egito, né, quando o povo se torna escravo no Egito. Depois nós temos o período da conquista, que é a saída do Egito e a conquista de Canaã, a conquista da terra prometida. Depois o povo já restabelecido começa o período dos juízes. Tá? Depois o povo começa a clamar que eles querem um rei, porque todo mundo tem rei, todos os reinos vizinhos têm rei, eles também querem rei. Então, Deus dá a ele reis. Tá? Então, é um período do reino unido que a gente chama, que é Saul, Davi e Salomão. Depois, o reino se divide, então se torna um reino dividido, que são em 2 partes, 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. Esse período aqui, do Reino Unido para frente, eu vou trabalhar um pouquinho melhor durante o estudo, então não se preocupe, tá? Para não ficar muito confuso para vocês.
Reino dividido, depois vem o cativeiro babilônico, 70 anos, e depois o retorno do povo para Jerusalém, após o período do cativeiro. E aqui que se encontra o período de Neemias. Então, se te perguntar onde está o período de Neemias naqueles blocos, dos 10 blocos, retorno, tá bom? Esse traço vermelho aí é o período que a gente chama de interbíblico, né? Período de silêncio, que Deus não falou, ou falou, mas não foi escriturado, não está na Bíblia. Então dá um salto e a gente já começa ali com Cristo no Novo Testamento, tá bom? Então esse eu quero que vocês gravem e fiquem na mente para que a gente não se perca. Então, Neemias dentro do período do retorno do período babilônico. Eu quero falar com vocês agora, então, um pouco do Reino Unido. Então, o que aconteceu ali? Logo após o período dos juízes, o povo começou a clamar por Deus, porque eles queriam um rei. Querem um rei, querem um rei, querem um rei. E Deus deu a eles um rei. O rei foi Saul, que reinou ali de 1050 a 1010 a.C. Só um parênteses aqui, e isso é importante, talvez alguns não saibam, para também não causar confusão. O período do tempo é dividido de duas formas: antes de Cristo e depois de Cristo. O período antes de Cristo ele é decrescente, ou seja, quanto maior o tempo, mais longe da gente ele está, tá bom? Então ele é decrescente. Então 1050 vai retroagindo até 1010, Saul reina 40 anos. Depois Davi reina de 1010 a 970, também 40 anos. E por fim o filho de Davi, o rei Salomão, que também reina 40 anos, de 970 a 930. E aqui em Salomão começa um outro período, que é o período do reino dividido. O que ocasionou essa divisão do reino? Reino do norte, reino do sul. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: Deus tinha falado para Salomão: Salomão, não se envolva com povos estrangeiros, mulheres estrangeiras. Por quê? Porque Deus sabia que o envolvimento não ia ser só com as mulheres estrangeiras, mas ia ser com a cultura estrangeira, ia ser com os deuses estrangeiros, e ia causar um grande problema com a adoração do Deus de Israel. Mas Salomão, considerado o homem mais sábio, segundo a Bíblia, no final da sua vida, ele comete esse pecado, ele comete esse erro, ele se envolve com as mulheres estrangeiras. Ele tem ali 700 mulheres, 300 concubinas, muitas delas estrangeiras. Tá? Então, ele começa, para querer agradar essas mulheres, a adorar os deuses dessas mulheres. Pior, ele começa a construir altares a esses deuses. E Deus, então, vem para Salomão e fala: Salomão, sinto muito, você pecou contra mim, vou tomar o reino de você. Tá? Você vai perder aí o reino, mas por amor a seu pai Davi, eu vou preservar uma pequena parte ao seu pai, em amor ao seu pai. E realmente isso acontece. Salomão ele tem um servo chamado Jeroboão. E Jeroboão, quando Salomão percebe então que ele ia perder o reino para Jeroboão, ele começa a perseguir Jeroboão. Jeroboão foge, vai embora. E aí Salomão morre, seu filho Roboão, não confunda, Jeroboão, Roboão é filho de Salomão, servo Jeroboão. Roboão, filho de Salomão, ok? Não confunda, é muito ão aí, né? Mas vamos lá. Salomão morre, seu filho Roboão, que vai agora ser o novo rei. Só o que acontece? Esse Roboão, ele não dá ouvidos aos mais velhos, aos mais experientes. Ele começa a dar ouvido aos mais jovens. E os mais velhos dizem assim: Roboão, seja um bom rei, né? Amenize os impostos, seja um rei mais pacífico, seja um rei melhor que o seu pai foi. E Roboão fala: me parece legal. Aí chegam os jovens para Roboão e falam: que isso, Roboão? Pelo contrário, você tem que ser um rei pior, você tem que ser um rei mais astuto, fazer coisas maiores que seu pai fez. E aí Roboão cai nessa conversa e Roboão
coloca muito imposto sobre o povo já não aguenta mais. O que acontece? O povo segue Jeroboão. Jeroboão tinha ido para o norte, o povo vai atrás de Jeroboão e há essa divisão. Reino do Norte, Jeroboão, são 10 tribos que fazem isso. Então sobem para o norte e criam o reino de Israel, capital Samaria, tá? Jeroboão. No reino do sul vai ficar ali Judá, capital Jerusalém, tá bom? Então são o reino dividido. Esse reino dividido, ele vai durar por bastante tempo, tá? E muitos reis vão se passar por esse reino dividido. O reino do norte tiveram ali 18 reis, todos maus, todos maus. Foram 8 dinastias, todos os reis foram maus. Por isso, por causa desses reis serem muito maus, rapidamente Deus puniu esse povo. Tá? Veio ali o império da Assíria, dominou a Samaria em 722, destruiu Samaria, pegou o povo de Israel, mandou eles para outros lugares, pegou 5 nações diferentes, trouxe essas nações, colocou dentro de Samaria para quebrar a identidade do povo. Então o povo não tinha mais nenhuma identidade. Tá? Isso aconteceu em 722 com o Império Assírio. O Império Assírio tentou invadir Judá também, mas por uma soberania de Deus ali isso não aconteceu. Tá bom? Judá, por sua vez, teve 20 reis. Tá? Nem todos deles foram bons, muitos dos reis foram maus. Mas teve só uma dinastia, que é a dinastia davídica, da onde ia sair o nosso rei Jesus. Tá? Então, o rei Jesus sai do reino de Judá, preservando o que Deus tinha prometido para Salomão, que era um rei eterno ali. Então, que os filhos de Davi iam perpetrar no trono. Tá? Então, isso acontece ali em Judá. Então, entre reis maus, reis bons, mas isso acontece em Judá. Mas o que é importante saber aqui? Que esse reino do sul, ele não deixou de ser punido, ele foi punido por Deus. Um pouquinho mais tarde, mas foi punido. Em 586, tá? Vem aqui agora o Império Babilônico e subjuga os judeus e os leva a cativeiro para a Babilônia. E então há também essa destruição. Mas aqui eu quero entrar um pouquinho mais em detalhe para vocês, tá bom? O que acontece? Nesse período, quando o Império Babilônico começa a crescer, tá? O Império Babilônico começa a crescer, ele vai então conquistar nesse mapa dá para ver bem, ó. Então aqui o vermelho é a Babilônia, o Império Babilônico, tá? E depois o roxinho é o Império Medo-Persa. O Império Babilônico, o que ele faz? Ele vai expandir além do Império Assírio. Ele vai se sobrepor ao Império Assírio. O Assírio vai ter que se subjugar ao Império Babilônico e ele vai virar um novo império agora. Agora, esse império que vai dominar, tá? O império ali que a gente vê em Daniel, por exemplo, tá? O rei que começou essas conquistas, chamado Nabopolassar, ele foi um rei que começou muitas conquistas, mas na verdade o reino cresceu muito com o seu filho, chamado Nabucodonosor, que é um rei tão conhecido aí por nós cristãos, né? A gente sempre fala de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E por que isso acontece? Porque Nabucodonosor foi um rei muito astuto, né? Um rei que ele invadia, dominava os povos, conquistava, trazia muito ouro para a Babilônia. Ele criou ali as muralhas da Babilônia. A Babilônia ficou uma cidade muito bem fortificada pelo Nabucodonosor. Também uma cidade muito bonita. Ele criou ali algumas pirâmides, né? E também criou o Jardim Suspenso da Babilônia, que inclusive era uma das 7 maravilhas aí do mundo antigo. Então, a Babilônia era muito bonita, era muito rica, e Nabucodonosor queria conquistar tudo. Inclusive ele desceu
né? Ele desceu até o Egito para tentar conquistar o Egito. Aí nessa luta ali com o Egito, ele lutou contra Neco, né? Que era ali o faraó Neco. E na volta, ele não consegue destruir completamente Neco, né? Não consegue dominar completamente o Egito, mas na volta ele passa por Jerusalém. Nessa época ele volta e passa por Jerusalém. Quem está dominando nessa época lá é um rei chamado Jeoaquim. Esse Jeoaquim, ele está dominando ali, ele é o rei agora de Jerusalém, o rei de Judá. E ele vê que ele não consegue lutar contra Nabucodonosor. Nabucodonosor está com um poderio militar muito forte. Então ele malandro, falando, não vou lutar com você, porque se eu lutar eu vou perder. Então vamos fazer um acordo, tá? Eu pago um imposto para você, eu pago um tributo para você, você não me destrói. Tô aqui alguns presentes também, tá? Mandou ali mandou ouro, mandou ali prata, algumas coisas para Nabucodonosor, mas principalmente ele mandou alguns jovens muito capacitados para que servissem Nabucodonosor. Quem são aí os jovens que foram, né? Quem aí lembra do nome desses jovens, né? Daniel, Misael, Azarias e Ananias, né? Então esses jovens são levados para a Babilônia como presentes para Nabucodonosor. Isso é chamado primeira invasão. Uma invasão mais política, mas é chamada de primeira invasão. Isso aconteceu lá em 605, tá? Então, para você ver que aconteceu bem antes da invasão real. Jeoaquim reina então ali com o consentimento da Babilônia por 11 anos, mas ele se torna um vassalo da Babilônia. Então, ele faz o que a Babilônia quer que ele faça. Mas no final, Jeoaquim se revolta, não quer mais pagar imposto para a Babilônia e ele morre. Assim que ele morre, seu filho Joaquim se acende ao trono e reina só por 3 meses. E por que só 3 meses? Porque ele quer tomar a postura do pai dele. Ele também não quer se submeter à Babilônia, não vai pagar mais imposto para a Babilônia. E Nabucodonosor fala, opa, agora não. Sinto muito, mas não é para fazer dessa forma, tá? Ele vai lá em Jerusalém, tira Joaquim, leva Joaquim para a Babilônia juntamente com ele. Só que não só o rei, ele leva 10.000 pessoas, dos principais de Jerusalém. Ele vai levar artesão, ferreiro, vai levar ali as pessoas mais capacitadas, os intelectuais da Babilônia. Ele tira todo mundo e leva para a Babilônia junto com ele. Tira ali de Jerusalém e deixa lá em Jerusalém só os mais simples, tá? Só as pessoas mais simples. E ele vem e coloca um outro rei no lugar. Um rei chamado Zedequias, tá? O que acontece com esse rei Zedequias? Esse rei, ele é um vassalo agora também da Babilônia, né? Porque Joaquim saiu, entrou esse rei Zedequias, que era um tio de Joaquim, ele coloca ali no lugar de Joaquim, totalmente submisso à Babilônia. Zedequias se rebela também. Zedequias também fica bravo, não quer pagar mais imposto e começa a afrontar a Babilônia, tá? Só que acontece, nessa época, agora Nabucodonosor está muito bravo. Ele falou, sinto muito, já é a terceira vez, já é a segunda vez. Primeira vez, primeira invasão, vocês foram bonzinhos comigo, político, me deu aí Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Segunda vez, o Joaquim não fez o que eu queria, tive que invadir, então essa é chamada de segunda invasão. E agora a terceira vez, vocês estão de brincadeira, sinto muito. Agora ele vem e destrói tudo. Não deixa lá pedra sobre pedra. Destrói o muro, destrói o templo, rouba tudo, pega tudo o ouro, leva lá para a Babilônia, destrói, deixa Jerusalém completamente destruída, deixa o povo judeu completamente destruído. Ele deixa os mais miseráveis lá em Jerusalém. E o resto ele leva tudo. Leva tudo para a Babilônia. Fala, agora vocês não estão de brincadeira mais. Ele vai, pega o rei Zedequias, que afrontou ele,
mata os filhos do rei Zedequias na frente dele. Fala, olha, sinto muito, você foi mal contra mim, vou matar os seus filhos na sua frente para você aprender. Cega o Zedequias, deixa Zedequias cego. E depois Zedequias vai acabar morrendo por causa de tudo isso que aconteceu. Isso é chamada terceira invasão, já no ano de 587. Então agora não tem mais povo judeu. O povo judeu está totalmente cativo na Babilônia, tá bom? Então essa é uma parte importante da história, porque depois que tudo isso acontece, vai vir um novo império, né? Um novo império vai assumir o local agora de Babilônia, que é o Império Medo-Persa. O que aconteceu? Depois que o Império Babilônico chegou, né, destruiu tudo, Jerusalém, levou todo mundo embora, Nabucodonosor morre. Né? Ele vai ter um tempo ali de loucura, que vai viver como animal no pasto, mas depois ele recobra a consciência e morre. Quando ele morre, alguns outros reis acabam tomando ali o seu lugar, mas 2 reis merecem bastante nossa atenção, tá? O primeiro rei que merece muito nossa atenção, chamado Nabonido, tá? É praticamente aí um bisneto de Nabucodonosor. Nabonido foi um rei que se ascendeu ao trono, tá? Por um golpe militar que ele deu, e ele foi um rei mau. Mal até para os babilônicos. Mas por que ele foi um rei mau para os babilônicos? Porque os babilônicos tinham os seus deuses. O principal deus babilônico era Marduk, né? O deus Marduk. E esse Nabonido não cria nesse Marduk. Ele cria em outros deuses. Ele cria no deus Sol, no deus Lua, no deus Vênus. E ele não era bem visto para o povo. O povo não gostava dele. Tá? E ele também era um rei mau, um rei bravo, um rei que fazia coisas erradas. E o povo não gostava dele. Quando esse rei ficou mais velho, tá? Esse rei viu que o povo não gostava dele, ele não tinha aceitação no meio do povo, ele vai embora e deixa seu filho Belsazar no lugar dele. Tá? Belsazar então entra no lugar de Nabonido. Nabonido nem chegou a morrer, Belsazar só tomou ali como um corregente no lugar de Nabonido, tá bom? Esse fato é muito importante. Quero que vocês abram comigo o texto de Daniel, capítulo 5, tá bom? Abram aí a Bíblia, Daniel, capítulo 5, tá? Por que isso é importante? Porque Daniel vai trabalhar um pouco aqui na destruição da Babilônia. Ele vai prever aqui a destruição da Babilônia contra esse rei Belsazar. Então, olha lá o texto de Daniel, tá? Capítulo 5. Eu vou ler alguns versículos, tá? Uns versículos espalhados, mas só para a gente entender aqui, ter uma boa compreensão de tudo que eu estou falando. Daniel capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5 a princípio. Tá? Diz assim: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo. Como eu falei para vocês, quando houve a destruição do templo, Nabucodonosor levou tudo que tinha lá, tá? Que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro e foram tirados do templo da casa de Deus que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos seus deuses, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, da caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, olha que interessante que está acontecendo. Belsazar, ele era tão mau que ele queria servir aos seus deuses. Ele pega todos lá os utensílios que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e começa a usar esses utensílios para agradar ali o seu povo. Mas aí vem Deus e escreve com mãos humanas na parede. E o que Deus escreve? Vamos ver? Versículo 25 ao 28. Prestem atenção. 25 ao 28.
Vou ler o 24. Então, da parte dele foi enviado aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que traçou. Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Só um adendo aqui. Ninguém conseguia interpretar isso aqui. Né? O povo estava desesperado, o rei estava desesperado e ninguém conseguia interpretar. E aí alguém falou para o rei, olha, Daniel consegue. Daniel é o cara, ele já servia Nabucodonosor, ele entende. Então manda chamar Daniel, que Daniel vai interpretar. Então quem está dando essa interpretação aqui para Belsazar é Daniel, tá bom? E Daniel vai dizer assim lá no 26. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Olha que coisa! Exatamente o que acontece na nossa história. Reino de Babilônia, o Império Babilônico, um império tão grande, vai ser destruído agora por Medo e pelos persas. Mas quem é o Império Medo? Quem é o Império Persa? Tá? Vou falar um pouco para vocês aqui. O Império Medo e o Império Persa, ele surgiu ali onde hoje é o Iraque, tá? Irã, perdoa. Onde hoje é o Irã, tá bem do lado ali. E esse império começou a crescer através de um imperador, um rei muito grande, chamado Ciro o Grande. Tá? Então Ciro o Grande, ele destrói ali os Medos, não, na verdade não destrói, ele faz uma parceria ali com os Medos, por isso chama de Império Medo-Persa, e o Império já dá aquele boom, dá aquele crescente, e Ciro então começa a conquistar, falou, vamos conquistar tudo. E Ciro tinha uma forma diferente de conquistar. Tá? Ele não era igual ao Nabucodonosor. Nabucodonosor vinha, destruía tudo, levava o povo cativo, roubava utensílios, deixava o povo na miséria. Ciro não. O que o Ciro fazia? Ciro, ele era mais ameno, ele era mais político. Então Ciro ele era mais inteligente, na verdade. Por quê? Porque Ciro vinha com uma política ali diferenciada e falava assim, olha, eu não vou te matar, eu não vou te roubar, eu quero simplesmente que você me sirva. Pague os impostos e me sirva quando eu precisar. Ok? Perfeito? É isso que eu quero. E isso foi fazendo que o Império Medo-Persa crescesse muito. É chamado de primeiro império, assim, vamos dizer assim, né? O grande império, uma primeira superpotência, tá? É o Império Medo-Persa, tá bom? O que acontece então? Ciro, com essa sua política toda diferente aí, ele vem e chega na Babilônia, e agora não como um ditador, como um dominador, mas sabe como? Um salvador. Porque lembra que eu falei de Nabonido? Que Nabonido não estava sendo bem visto pelo povo, porque estava adorando outros deuses. Depois entrou Belsazar fazendo a mesma coisa. Então o povo não estava legal, não estava bom para o povo. Então quando o Ciro vem, o povo fala, opa, veio nos libertar. E sabe por que mais? Porque Ciro ele tinha a seguinte política. Olha, você, povo cativo, volte para sua terra. Você, povo cativo, reconstrua a sua cidade. Sirva aos seus deuses. Eu não vou impor que você siga os meus deuses. Sirva aos seus deuses. Então, olha o que Paul Freston, né, um historiador aí, diz. Olha que interessante o que ele fala. A política imperial persa era oposta da babilônica. Ele era um neo-imperialismo, mais brando. Ele anistiava os exilados, permitia e até incentivava a volta às suas origens. Ciro incentivava também as religiões dos povos colonizados, devolvendo os seus objetos sagrados, patrocinando a reconstrução e seus templos, pedindo suas intercessões, dizendo, olha, vão e intercedam por nós aqui, tá? Vocês têm meu apoio. Isso era o que Ciro fazia. E Ciro ele promove o retorno dos judeus, principalmente quando ele ouve
a profecia que Jeremias deu sobre ele, né? Que ele ia ser o rei que ia libertar o povo judeu do cativeiro. Então, Ciro liberta o povo judeu, fala para o povo judeu, olha, voltem para Jerusalém, reconstruam Jerusalém. Tá? Então começa agora a fase do retorno. Tá? E esse retorno se deu em 3 etapas. Tá? 3 etapas. Primeira etapa. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó. Primeira etapa. Zorobabel. Tá? Zorobabel voltou, ele, Josué, com quase 50 mil judeus, para tentar ali reconstruir o templo. Tá bom? Com muita oposição e tudo mais, mas Zorobabel tem esse retorno. 80 anos depois de Zorobabel, Esdras faz um segundo retorno. O segundo retorno do povo, feito por Esdras, também para tentar agora fazer uma reestruturação da vida espiritual do povo. E 13 anos depois de Esdras, entra o nosso Neemias, nosso querido Neemias aí que a gente está trabalhando, tá bom? Neemias, então, ele vai voltar agora, quase que contemporâneo com Esdras, mas para ajudar o povo na sua reconstrução, tanto dos muros, né, da segurança ali de Jerusalém, mas principalmente ali do ânimo do povo, da vida espiritual do povo, tá bom? O que é importante para a gente trabalhar agora, tá bom? Vamos falar um pouco mais especificamente da vida de Neemias e agora dos primeiros versículos ali do texto de Neemias. Então, todo esse contexto histórico que eu trouxe para vocês foi para a gente se localizar. Agora a gente já está muito bem localizado. Nós sabemos que Neemias foi escrito pós-período exílico, já na terceira tentativa de retorno do povo judeu. Então isso é muito importante a gente fixar. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma curiosidade, coloque aí embaixo, deixe aí nos comentários, porque aí a gente vai conversando sobre isso, tá bom? E no que eu puder te ajudar, estou aqui à disposição para fazer isso, tá? Mas primeiramente a gente precisa saber aqui o que acontece então no texto, tá? Quem era Neemias? O que acontece aqui com Neemias, tá? Neemias ele vai receber uma visita do seu irmão de sangue, chamado Anani, no ano de 444, ali no 20º ano do rei Artaxerxes I. 13 anos após o retorno de Esdras. Uma coisa bem interessante de notar. Provavelmente, eu estou dizendo provavelmente porque a Bíblia não fala isso, mas provavelmente Hanani voltou com Esdras 13 anos antes. Por que Neemias não voltou com Esdras? Por que Neemias ficou lá em Suzã, que era a capital do Império Persa? Por quê? Uma coisa que é importante se falar. Entre o período de que começou o exílio até agora se passaram 143 anos. Então, Neemias nasceu no período do cativeiro, nasceu na Babilônia, nasceu ali. Neemias viveu ali. Então, Neemias se aculturou àquele povo. Mas mais que isso, Neemias se ascendeu à posição de liderança. Neemias ele era copeiro do rei. E eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas o que implica ser esse copeiro do rei? Não é simplesmente um cara que vem e serve cafezinho pro rei, não. Longe disso. Não é simplesmente um serviçal. Mas Neemias chega a essa posição. Então, o interessante é que Neemias ele chega nessa posição tão importante de ser copeiro do rei, uma posição ali de que alguns chamam de primeiro-ministro, tá? Ele era o conselheiro do rei, ele era o cara a quem o rei dava a sua vida. Naquele tempo havia muita traição, muitos reis foram mortos com veneno, e isso era feito na comida, era feito na bebida, e Neemias ele era o responsável. Ou seja, antes de dar comida para o rei, deixa eu dar uma provadinha aqui, se tiver tudo ok, o rei vai comer. E por isso ele tinha acesso direto ao rei.
ele era uma pessoa de extrema confiança do rei. E você acha que o rei simplesmente ia liberar Neemias para voltar para Jerusalém? Simplesmente porque Neemias veio e pediu para ele? Não, então bem provável que Neemias não volta para Jerusalém, junto com Esdras, porque o rei não deixou. Tá? Essa é uma colocação, mas é bem provável que isso tenha acontecido. E isso explica muito bem o porquê que quando a gente vai chegar lá em Neemias 4, Neemias 1:4, vai falar que Neemias ficou 4 meses orando e jejuando antes de conversar com o rei, porque ele sabia que esse pedido ao rei não ia ser um pedido fácil, não ia ser uma coisa, ó rei, deixa eu voltar, deixa eu ir lá para Jerusalém. Não ia ser um pedido fácil. Então por isso que ele orou muito a Deus, ele pediu muito a Deus para que Deus ajudasse ele, né, acalmasse o coração do rei para que o rei deixasse ele voltar para Jerusalém, tá bom? Então isso é importante a gente ter em mente, tá bom? Mas quem era Neemias, tá? O nome Neemias, ele significa confortador, ou seja, um consolador enviado por Deus. O próprio nome de Neemias retrata aqui que ele era uma pessoa atenta aos pedidos dos outros, ele era sensível aos problemas dos outros, ele era um servo de Deus, servindo na Pérsia, mas ligado às necessidades do povo de Deus. Então Neemias ele era uma pessoa misericordiosa, uma pessoa com um coração quebrantado, e isso inclusive era o significado do seu nome, tá? Como eu falei, Neemias ele tinha uma posição de destaque. O rei da Pérsia colocava a vida nas mãos dele, nas mãos desse cara de Neemias. Então Neemias ele era realmente uma pessoa de destaque perante ali o rei da Pérsia. Neemias ele cresceu em terras estranhas, né? Como eu falei, ele nasceu ali junto no cativeiro. E uma coisa interessante de se pensar é que Neemias não conhecia Jerusalém, né? Olha aqui o mapinha, né? Eu até tinha passado dele, mas eu vou voltar para vocês verem. Retornam com Neemias a partir da cidade de Suzã. Se você não fizer essa curva enorme aí, mas dá 1.500 quilômetros, né? Com essa curvinha aí, 1.760 quilômetros. Então não era muito perto. E Neemias, então, provavelmente ele sequer conhecia a cidade de Jerusalém. Sequer conhecia a cidade de Jerusalém. Mas mesmo assim ele estava atento ao clamor, ao pedido do seu povo. Então vamos agora fazer uma leitura do texto e aí a gente vai trabalhando um pouco mais algumas peculiaridades aí, tá bom? Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, tá? Diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, né, entre novembro e dezembro, no 20º ano do rei Artaxerxes, né, enquanto eu estava na cidade de Suzã, que era a capital do Império Persa, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando. Olha aqui, uma coisa muito importante para a gente trabalhar. Neemias, ele era, como eu falei, o copeiro do rei, tá? Ele viveu ali na cidade de Suzã, distante ali de 1.500 quilômetros de Jerusalém. Porém, onde estava o coração de Neemias, onde estava a cabeça de Neemias? No seu povo, no Deus dos seus pais, no povo de seus pais, na terra de seus pais. Neemias se preocupava com aquele povo, muito mais do que o que ele estava fazendo ali em Suzã. Isso me traz um questionamento. Como nós
estamos agindo no meio dessa situação, né? Como eu falei no começo dessa pandemia? Será que nós temos nos preocupado com as pessoas? Será que nós estamos preocupados com o nosso povo, com o povo de Deus? Como será que nós estamos agindo? Uma coisa importante para a gente se pensar. Como que está o nosso coração diante dessa situação? A igreja tem mandado aí no WhatsApp a respeito da igreja perseguida. Será que nós temos nos importado com a igreja perseguida, com irmãos nossos que estão sofrendo a perseguição por causa de Cristo? Será que nós temos orado? Será que nós temos jejuado? Será que nós temos buscado a Deus assim como Neemias fez? Então, como que está o nosso coração? Neemias, apesar de ter ali uma posição de destaque, ele entende que buscar o sonho de Deus, realizar o sonho de Deus é muito mais importante que realizar o próprio sonho dele, do que fazer as coisas que ele quer fazer. Neemias, então, ele deixa de ser ali o copeiro, de comer a comida do rei, de estar juntamente com o rei nessa posição elevada, para quê? Para cumprir um propósito muito maior, que é um propósito que Deus deu para ele, que era voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade, reconstruir os muros, tá? Então isso é muito importante a gente ter em mente do que está acontecendo ali na vida de Neemias. Neemias ele chegou a esse cargo não por merecimento próprio, mas Neemias foi colocado nesse cargo por Deus. Muitas vezes Deus tem nos colocado em posições, nos colocado diante de pessoas, nos dado relacionamentos que nós não estamos usando para o propósito correto, que é o propósito de glorificar o nome de Deus. Pensando rapidamente aqui algumas pessoas. Pensa comigo, José, governador do Egito. Por quê? Libertar o povo da fome. O povo estava passando fome e José ajuda eles. Moisés, filho da filha de Faraó. Para quê? Para que depois ele possa voltar e fazer a libertação do povo de Israel, da escravidão do Egito. Podemos pensar em Esther. Quem foi Esther? A rainha, né, ali de Artaxerxes. Para quê? Para salvar o povo judeu, que também estava sendo ameaçado de morte. E agora Neemias, copeiro do rei, para quê? Para que ganhe o favor do rei e não só volte para Jerusalém, mas ele volte com todos os materiais, volte com caminhos abertos e toda a ajuda possível para fazer a reconstrução dos muros ali, tá bom? Então isso é importante a gente ter em mente, de como que Deus pode fazer na nossa vida, o que Deus pode fazer na sua vida, o que Deus pode fazer na minha vida. Irmão, é inimaginável. Nós não conseguimos ver o que Deus pode fazer de forma geral. Só creia que Deus pode usar você de forma sobrenatural, né? Como eu já li essa frase, pessoas comuns nas mãos de um Deus em comum. E Deus pode nos usar assim como usou Neemias, tá? Então, continuando aqui no texto, a Bíblia diz que Neemias chorou, lamentou por 4 meses. Como eu disse para vocês, Neemias não simplesmente não chegou ali, ouviu Anani, falou, poxa, deixa eu ir lá já falar com o rei, para que o rei me liberte, para que eu vá lá. E Neemias chorou e lamentou por 4 meses. E por que ele faz isso? Primeiro, porque ele sabia das grandes coisas que ele devia fazer. Ele precisava da permissão do rei, ele precisava mobilizar um povo, ele precisava enfrentar um ataque de inimigos que estava tendo lá em Jerusalém, e ele precisava enfrentar uma obra que ia ser construída ali, uma dureza. Então ele precisava de Deus. Irmãos, quantas vezes nós não nos vemos mediante problemas que nós julgamos impossível e não buscamos a Deus. Devemos buscar a Deus diante de todas as circunstâncias. Quantas vezes nós temos chorado, jejuado, buscado a Deus para realizar alguma coisa que a gente precisa fazer? A gente tem que aprender a depender mais de Deus. E foi exatamente isso que Neemias fez. Neemias aprendeu a depender de Deus para tentar, com essa dependência de Deus, ele pudesse retornar e voltar lá em Jerusalém e reconstruir
tudo o que ele tinha que reconstruir. Então Neemias aprendeu a depender de Deus. Neemias ele faz duas coisas. Ele busca o favor de Deus, 4 meses, jejuando e orando, e depois ele busca o favor dos homens, que é o favor do rei, e aí depois pede ele que o rei ajude ele com cartas e dando ali os suprimentos que ele precisa. Então, ele não simplesmente ficou numa postura passiva, orando, esperando o que Deus ia fazer. Ele tomou uma postura ativa, uma postura de líder, uma liderança. Ele fez a oração e quando ele percebeu que Deus tinha dado para ele a oportunidade, ele foi e realizou a obra que Deus tinha para ele realizar. Agora eu pergunto para vocês, o que nós muitas vezes fazemos? Muitas vezes Deus nos dá obras, nos dá coisas para fazer, nós devemos agir e a gente não age, a gente fica passivo. A gente não tem essa coragem que Neemias teve, que é ir e enfrentar as nossas dificuldades. Buscar Deus em oração, buscar Deus em dependência, buscar Deus sobre todas as coisas. E assim Deus vai direcionar a gente para o caminho que a gente deve seguir. Continuando aqui, quais são então as lições práticas que a gente pode tirar dessa primeira aula, tá? desses primeiros versos aí, que depois a gente vai trabalhar um pouco mais nas lições futuras. Problemas difíceis têm solução quando homens comprometidos com Deus agem. Neemias, comprometido com Deus, buscou a Deus em oração, buscou a Deus em dependência e agiu do que Deus tinha mostrado para ele da forma que ele tinha que agir. Então, problemas difíceis têm solução quando homens comprometidos com Deus agem, ok? Segundo, os homens mais eficazes na obra de Deus são aqueles que têm um coração quebrantado e intimidade com Deus em oração. Muitas vezes a gente quer que Deus faça o que a gente quer que Deus realize um milagre na nossa vida, quer que Deus cure uma doença, quer que Deus nos ajude, mas nós não temos coragem de buscar a Deus. Ou quando o fazemos por meia hora, 1 hora, um dia e acabou. Neemias fez 4 meses orando, buscando e a Deus em oração. Então, irmãos, leva tempo. Essa dependência a Deus leva tempo. Quanto mais dependente, mais íntimo e mais próximo de Deus, ok? Então, é o segundo aí, lição prática para a nossa vida. Terceiro, Deus pode levantar você e te usar de forma poderosa se você tiver coragem de sair sua zona de conforto. Quantas histórias a gente já ouviu de missionários que deixaram tudo para trás, deixaram carreiras, deixaram para realizar obras grandiosas nas mãos de Deus. Não só histórias bíblicas como Neemias, mas histórias reais de pessoas que eram, eu era um doutor, eu era um médico, eu era para realizar obras na mão de Deus. Por quê? Porque o que Deus tem para nós é muito mais do que nós temos para nós. Deus nos ama muito mais e Ele nos capacita a realizar obras muito maiores do que nós mesmos imaginamos. Ou seja, nós vamos realizar muito mais do que nós imaginamos se a gente aprender a servir na mão de Deus poderoso, tá bom? E quarto, como você tem agido, né? Como temos agido? Será que temos praticado além do esperado? Será que nós estamos realizando alguma coisa diferente em nossas vidas e nosso ministério? Será que nós estamos buscando ajudar o povo de Deus? Será que nós estamos servindo a Deus de maneira real, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos amigos, vizinhos? Como que nós temos sido no nosso dia a dia? Será que a gente tem sido pessoas com bom testemunho perante os outros? Será que nós temos proclamado o nome de Deus de maneira correta? Será que nós temos agido de maneira correta? Como que você tem agido? Como que eu tenho agido? São coisas que a gente tem que pensar, irmãos. Por quê? Porque o livro de Neemias demonstra que Deus tem obras a serem realizadas. Basta que a gente se proponha a fazer. E aqui é um desafio, nos propor a realizar as obras que Deus tem para nós, tá bom?
O tema do livro, do estudo aí é gente que é e faz. Alguém que viu além do esperado, realizou além do esperado, pois dependia de Deus. Então, é uma série que vai mostrar como Deus pode pegar pessoas simples, pessoas comuns, como você e eu, e transformar e usar completamente para a obra de Deus. Como que você pode ser usado para a obra de Deus. E aqui eu não estou falando de sua posição social, do seu cargo, não estou falando de idade. Deus pode usar qualquer um para realizar a sua obra. Tá? Desde os mais novinhos, assim como o rei Josias, que tinha 8 anos, até pessoas velhas, aí, quando a gente pode pensar em Abraão, em Moisés, pessoas que já estão como diz ali no bico do corvo, mas Deus pode usar para sua obra. A gente não sabe o que Deus tem para nós, o que Deus tem planejado para nós. Só que nós temos que nos dispor nas mãos de Deus, tá bom? Projeto para a semana, um desafio aí para vocês. Ler Neemias, né? Não é um livro muito grande, mas principalmente, né, isso eu gostaria muito que vocês fizessem, ler pelo menos o capítulo 1 de Neemias. Por quê? Porque agora, com base em todo o arcabouço histórico que foi falado, e essa aula vai ficar gravada, então se você tiver alguma dúvida, volte lá, ouça novamente essa história. Agora com esse arcabouço histórico, você vai ter condições de entender mais, não só o livro de Neemias, mas um outro livro importante que também pode ser lido em conjunto é o livro de Esdras. O livro de Esdras também traz muito contexto histórico bacana ali, para que você capte bem todas as mensagens que serão dadas aqui no livro de Neemias, tá bom? Eu espero que vocês tenham apreciado essa aula. Se tiver alguma dúvida, como eu falei, uma sugestão, coloque aí nos comentários. Estamos aqui dispostos nas mãos de vocês aí a servir a Deus da forma que Deus tem nos capacitado para servir. Obrigado a todos. Semana que vem estaremos de volta, tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos. Tchau, tchau.